bem com você? Começa mais um Sindicast, a conexão que abre portas para os corretores de imóveis. E olha só, estamos na 8ª edição já do Sindicast, hein? E essa edição é muito especial, afinal de contas, agora no mês de junho de 2026, o Sindimóveis completou 47 anos de história. Gente, são quase 5 décadas, quase meio século, é muito tempo. E para falar bastante do Sindimóveis, fazer um balanço de todo esse tempo, de uma forma bem resumida, está conosco a presidente do Sindimóveis, Luciana de Almeida. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Anela. É um prazer falar mais um pouquinho de toda a história do Sindimóveis. Aliás, vamos começar pontuando como nasceu o Sindimóveis, né, na nossa cidade. Isso, eu acho que celebrar esses 47 anos é realmente valorizar todo o serviço prestado pelo sindicato em prol da categoria, né? Ele surgiu como uma associação profissional dos corretores de imóveis em 63 e em 79 tornamos sindicato, né? De lá para cá, muita coisa aconteceu, muitas diretorias, muitas gestões passaram por aqui, mas sempre com o objetivo único e claro de trabalhar em prol do corretor de imóveis. E compete ao sindicato orientar, capacitar, representar, defender toda a categoria. Vamos falar então quantos presidentes passaram pelo Sindimóveis em quase meio século, Luciana? É muita história, né, Nela? Então Muita. se passaram por aqui 17 presidentes. Eita, bastante. Dos 17, 2 mulheres, né? Eu tenho a honra de ser uma delas e a Marta Recalde. Então eu acho que quando nós pensamos em pessoas fortes, né, para administrar entidades e representar uma categoria como a nossa, eu tenho uma honra muito grande, né, de ser mulher e de estar à frente dessa entidade. Então a gente tem que lembrar desses presidentes e de todas as diretorias também, né, porque o presidente não trabalha sozinho. Então são vários diretores, vários corretores que se colocaram à disposição também para trabalhar em prol do sindicato. Vamos pontuar alguns momentos marcantes assim da história do Sindimóveis, Luciana? Sim, eu acho bacana que quando a gente fala do sindicato, ele nasceu junto quase com o Estado, né? Sim, então sim. O Estado estava nascendo, crescendo, se desenvolvendo e a entidade surgiu, né? Para dar uma força maior ao corretor de imóveis, que muito realizou para o crescimento do nosso estado, né? E quando a gente fala do trabalho realizado pelo Sindimóveis, a gente tem que lembrar um pouquinho lá atrás, olha só, já foram realizados 2 congressos de corretores de imóveis. Em 1981 foi realizado o primeiro congresso, em 1990 foi realizado o segundo congresso. Então são eventos grandiosos que promoviam a capacitação do corretor de imóveis desde 1981. Era um desafio na época e é muito bonito de se ver. E um trabalho constante do sindicato até hoje é promover a capacitação, né? E aí, no caso, quando a gente vai falando um pouquinho mais da história, em 1985 começa a ser construída a sede do sindicato. A gente fez até um vídeo, né, Nela, há tempos atrás, mostrando a construção dessa sede que nós temos, que fica lá na Joaquim Murtinho. Em 1987 foi construído o Monumento do Corretor de Imóveis. Você conhece, corretor? Onde que fica o Monumento Corretor de Imóveis? Fica lá na Afonso Pena, em frente ao Círculo Militar. Foi o prefeito Juvencio César da Fonseca, conseguiu aquela área, colocou ali o Monumento do Corretor para homenagear a nossa profissão. Então é muito bacana. Se você passar por lá, tira uma foto, marca o sindicato. É muito legal essas coisas. A gente pode também lembrar de um momento importante para a entidade, que foi quando teve a liberação do terminal e acesso direto com a prefeitura, né? É uma parceria de décadas que nós temos com a prefeitura, que tem muito respeito e responsabilidade, que quando os corretores precisam dos cadastros imobiliários, extratos de débitos, guia de TBI, tudo é feito diretamente pelo sindicato, porque a prefeitura sempre confiou esse acesso para a entidade, né? Então, hoje o corretor, ele tem uma das facilidades é solicitar esses serviços para o sindicato. E essa parceria, esse convênio é desde 93. Em 2001, Anela, olha só, começamos na era da internet, né? A era digital. O Sindimóveis lançou o site dele, né? Que é o sindimóveisms.com.br. Então, você imagina, em 2001, engatinhando e a gente já estava com o nosso site. Então é muito legal. Estreitava o relacionamento e ensinava também o corretor, né?
como fazer. Então, é muito bacana também. Outra coisa que a gente pode lembrar, em 2010, o Sindimóveis oferecia para os corretores o serviço de correspondente bancário da Caixa Econômica. Foi de 2010 até mais ou menos meados de 2015. Então, por meio das vendas, se o corretor precisava fazer um financiamento, poderia levar na sede do sindicato, lá tinha o correspondente para atendê-los, né? Então, assim, é muita história, né, Nela? Muita coisa para a gente lembrar. Não, bastante coisa. E aí também tem os eventos sociais, né, que o Sindimóveis sempre valorizou e eles se tornaram tradicionais. E eu gostaria que você citasse aí pelo menos 3 para a gente. Anelo, olha só, é muito legal, porque antigamente tinha os campeonatos de futebol society, né? Então eu lembro, porque eu sou corretora há quase 20 anos, e quando eu me filiei em 2008, tinha os campeonatos lá na antiga Sede Campo, né? E aí era vários times de futebol que marcava, tinha entrega de troféu no final do campeonato, churrasco de comemoração, era um agito muito grande, era muito bacana e aconteceu durante muitos anos. E realmente era uma competição acirrada dos atletas, jogadores de futebol, corretores de imóveis. Outro campeonato também que a gente realiza é o campeonato de boliche, né? Que é um sucesso até hoje, né? E o campeonato de boliche também é um dos eventos mais esperados do ano, que a gente realiza no mês de agosto, que é o mês do corretor. Esse ano vai ser realizado, inclusive esse ano vai ser o 14º campeonato de boliche. Muita gente vai participar, com certeza. Muita gente, muita gente. Eu queria falar agora, Luciana, a partir do período que você assumiu o Sindimóveis. Você assumiu o Sindimóveis num momento delicado, foi 2022, você vai contar essa história pra gente. De lá para cá, você está à frente do sindicato, você passou por uma eleição depois disso, você está como presidente eleita. Eu gostaria que você contasse como que foi essa sua transição, né, para a presidência do Sindimóveis lá em 2022, o que você fez até o período da eleição e da eleição até agora o que foi feito. Nós assumimos o sindicato em 2022, e a diretoria era composta por presidente Roberto Borgonha, saudoso Roberto Borgonha. Eu era a primeira vice-presidente, a segunda vice-presidente a Maura Braga, aí tinha a diretora administrativa a Geni Queiroz, o Silvio Humberto, tinha o seu Sérgio, tinha o doutor Joaquim, tinha o Wilton, tinha o Céspede, porque depois teve uma mudança na diretoria. Então, essa foi a primeira gestão. Nós entramos num sindicato que era pequenininho ainda, né? Ele não tinha a amplitude que tem hoje, né? Então, a sede era em outro lugar, era um local muito pequeno, né? E quando nós entramos no sindicato, o nosso objetivo era realmente o crescimento. A gente queria que o sindicato crescesse, né? E ali a gente via que naquela sede não ia dar para fazer isso, né? Porque tinha 3 salas para atender o corretor, não era muito perto do centro, né? E a sede realmente era um pouco precária em algumas coisas. E outro diferencial também que conversou na época o Borgonha comigo, eu queria promover capacitação, palestras e cursos, e eu lembro dele falar, Luciana, essa parte fica com você. Então essa parte desde o início ficou comigo, dos eventos, de cursos e palestras. E aí a diretoria conversando, decidimos mudar de local, então essa mudança aconteceu, nós viemos para o local que é atualmente a nossa sede, aqui na Abrão Júlio Rai 989, e de lá para cá, sempre o foco foi no corretor de imóveis, realmente no crescimento da entidade, para que a gente conseguisse aumentar o número, né, de benefícios para o corretor e fazer com que o sindicato realmente crescesse e fosse visto por todos os corretores. Porque quando a gente assumiu, tinha em média 170 corretores filiados, né? E quando a gente viu aquele número, falou, nossa, é muito pouco perto do número de corretores que tinha. Então, por quê? Por quê? A gente tem que falar do sindicato e mostrar o sindicato para a categoria, né? E assim foi. E a diretoria, não é fácil você tocar uma entidade, você administrar, é tudo voluntário, ninguém ganha nada. Então, tá aqui porque gosta realmente, quer contribuir. E às vezes as ideias divergem, mas sempre, eu tenho muito orgulho de dizer, sempre nas 2 diretorias que eu fiz parte, teve a boa convivência, o respeito e aquela coisa de um impulsionar o outro. Então, acho que por isso que deu tão certo. Em 2023, quando ocorrer o falecimento do Borgonha, que eu assumi a presidência,
Muda um pouquinho, porque eu acho que mulher é diferente de homem também, acho que a visão muda um pouquinho. Mas eu sempre fui do tete a tete, de conversar, de buscar, de ir atrás do corretor, de promover eventos, de trazer o corretor para cá, de pedir para o colega falar do sindicato. Então, eu acho que todo esse crescimento do sindicato não se deve só à diretoria, se deve a todos os corretores que acreditam na entidade, que utilizam a estrutura do sindicato, que sabem realmente que o nosso objetivo é atender melhor, é trabalhar pela categoria, porque tem muito corretor que chega aqui para filiar e fala, fulano indicou tal. Então, é muito legal quando a gente escuta isso, né? Então, acho que o nosso foco realmente foi o crescimento, o foco no corretor, e aí depois, com o passar do tempo, a gente vendo que dava, que era possível, a estrutura dessa sede foi totalmente modificada, nós fizemos a reinauguração. Então, de uma realidade de 3 salas, nós temos aqui hoje quase 50 postos de atendimento para o corretor. Se chegar aqui 50 corretores ao mesmo tempo, tem 50 postos de trabalho para o corretor. Então, o corretor de imóveis hoje, é preciso que você saiba. Você não tem escritório, você está sem local de trabalho? Não, você tem, é aqui no sindicato. Então, tem espaços de trabalho compartilhado, tem salas para atendimento ao cliente de uso individual, com privacidade. Então, eu acho que esse objetivo de mostrar para o corretor que ele tem o sindicato, que ele pode contar, que o sindicato é a extensão do trabalho dele no dia a dia, é o que a gente quer, né? E a atual gestão hoje é composta por mim, Luciana de Almeida, a Kênia Carla, primeira vice-presidente, a Maura Braga, segunda vice-presidente, diretor administrativo é o Luiz Vasconcelos e o nosso diretor financeiro é o Celso Barros. Tudo que a gente faz no sindicato, nada sou eu que decido sozinha, em conjunto com a diretoria. Todas as contas passam pelo Conselho Fiscal. Então, o Conselho Fiscal é um ponto de apoio muito importante para a diretoria para nos ajudar a conduzir. Então, é preciso lembrar também da Jovelina, da Jaqueline Panissa e do Cleverton Melgarejo, né, que nos ajudam a tocar. E todos os outros diretores, né, que fazem parte da diretoria geral. Um ponto importante é que a presidente ela pode nomear diretores, né? Que são colegas que em determinado ponto podem contribuir. Então, a gente tem vários diretores nomeados, né? E a gente tem um diretor que é muito solicitado, que é o nosso diretor jurídico, que é o Dr. Jefferson Villanova, contribui demais. Então, a todos esses colegas que fazem parte da diretoria, meu muito obrigada, né? Porque eu acho que se o sindicato alcança resultados como a gente alcança e chega nos corretores como a gente tem chegado, é por causa do trabalho dessa diretoria em conjunto, né? E você falou dos 50 postos de atendimento aqui para os corretores, né, para ele atender os clientes, para ele trabalhar, né, na verdade, e com atendimento individual também, se ele quiser, mais restrito. E, inclusive, tem essa sala aqui, nosso estúdio do podcast, onde nós fazemos as gravações, que está, gente, olha só, está no sindicato, tá? Isso aqui não é um estúdio à parte, não. A gente não está em nenhum estúdio, em nenhum local, nenhuma produtora da cidade. Estamos no Sindimóveis. Temos um estúdio de gravação do podcast aqui, onde os corretores também podem usufruir desse espaço. É isso mesmo, assim, a nossa diretoria ela tem muito orgulho, né, de falar isso, porque quando surgiu essa ideia da gente ter o nosso podcast, primeiro pensou-se um nome, então o nosso é o Sindicast. E depois a gente foi analisar onde seria gravado, né? E quando fomos ver os custos, tudo, falou, por que a gente não faz o nosso próprio estúdio, né? E depois, quando eu fui pesquisar, nós somos o primeiro sindicato dos corretores de imóveis do Brasil a ter esse estúdio. Então, quando você escuta corretores de outro lugar do país falando, meu Deus, a estrutura que você tem no seu sindicato é exemplar, não existe isso. E de corretores que conhecem outros sindicatos. Realmente, o que a gente tem para oferecer para o corretor aqui do Mato Grosso do Sul é fantástico, né? Então, esse estúdio é mais um motivo de muito orgulho para nós, para o sindicato, de poder oferecer isso para vocês. Então, assim, a gente promover os nossos episódios do Sindicast, nós disponibilizamos esse estúdio para os corretores de imóveis. O custo é alto para você fazer uma gravação e o sindicato, ele oferece a custo baixíssimo para o corretor de imóveis filiado. E se você não é filiado, você também pode utilizar a estrutura. Lógico que se você é filiado, você tem uma vantagem, mas se não é filiado, também está aqui à disposição, porque tudo que o sindicato faz é pensando e é para o corretor. Outro ponto importante, sabe, Anelo, que a gente tem que destacar, que para o sindicato andar e para o sindicato acontecer,
não é sozinho, então a gente precisa de colaboradoras, né? Então, quem atende desde o telefone, do WhatsApp, por e-mail, aqui pessoalmente, são as nossas colaboradoras, né? Então, a gente tem uma equipe pronta, preparada para te atender, para te escutar, para te orientar. Que eu acho que só dessa forma que a gente consegue fazer com que o sindicato aconteça realmente, né? Um evento que a gente tem que falar também em relação aos desafios da nossa gestão foi realmente o projeto que nós colocamos, que é Sindimóveis vai até o corretor. O que é esse projeto? É algo que nasceu realmente de uma vontade muito grande de colocar o sindicato para todos os corretores do estado. O Sindimóveis, ele tem 47 anos de história, mas ele é do Mato Grosso do Sul, então ele é do corretor de todo o estado. Ele não é só de Campo Grande. Para que a gente tenha uma sede dessa forma, levou-se décadas, mas a gente vai também batalhar pelo interior. Então, desde 2024, nós estamos indo para Três Lagoas, é um trabalho formiguinha, a gente não desiste. Somente acontece porque temos colegas lá que se dispõem a trabalhar, e aqui é importante ressaltar o trabalho da corretora Paula Félix, que é a diretora regional em Três Lagoas. Então, Paula, muito obrigada pelo trabalho que você desempenha, é uma corretora de imóveis que é especialista no programa Minha Casa Minha Vida, em imóveis populares, e mesmo assim arruma uma brecha na correria dela para trabalhar em prol da categoria, né? Então, é assim que a gente consegue fazer o sindicato andar. E um desafio novinho, em folha, que a gente realizou há poucos dias atrás, foi um evento em Sidrolândia. Nós temos colegas corretores filiados de Sidrolândia, e aí conversando com outros colegas, a Kênia, inclusive, encontrou com um colega que é filiado num grande evento do mercado imobiliário há tempos atrás, e ele falou desse desejo dele de levar capacitação para os corretores de Sidrolândia, que nunca tinha sido realizado nada. O que o sindicato achava? E na hora a Kênia abraçou, porque a Kênia sabe qual que é a vontade do sindicato realmente de estar perto do corretor, e nós realizamos o primeiro evento em Sidrolândia, há dias atrás, falamos sobre posicionamento digital e financiamento imobiliário, né? Foi um evento em parceria com a Financial, porque além de tudo, o sindicato é uma entidade de grande respeito, então a gente tem parcerias de respeito de décadas com cartórios, né, com imobiliárias, com incorporadoras. A Financial é uma grande parceira nossa, com construtoras, né? Então, assim a gente vai conseguindo realizar. Então, Sidrolândia é um dos desafios do Sindimóveis, né, que vai até o corretor. Então, Sidrolândia nos recebeu muito bem, foi um sucesso o evento. E daí vamos atrás de outras cidades, né? Luciana, e falando de Sidrolândia, tem uma personalidade lá que a gente precisa falar o nome porque contribui muito com o sindicato. Isso. O Everton Magno é um corretor de imóveis filiado ao Sindimóveis, então ele é de Sidrolândia e mesmo assim se filiou. E quando ele vinha em Campo Grande, às vezes ele passava por aqui e numa dessas oportunidades ele encontrou com a Kênia, conversaram e ele falou realmente: poxa vida, o Sindimóveis podia fazer um evento em Sidrolândia, se colocou à disposição e realmente ele é um nome agora em Sidrolândia, que vai nos ajudar, que vai levar o Sindimóveis para os corretores. E eu quero aqui agradecer ao Everton por esse espaço, por abrir portas para a gente em Sidrolândia e falar aqui em primeira mão. O Everton é o mais novo diretor regional do Sindimóveis. Parabéns e muito obrigada pelo seu apoio. Seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que o corretor de Sidrolândia vai vir, vai se filiar e vai dar força para a categoria. Anelo, eu acho também que é importante a gente falar de um evento que a gente realiza todo ano e que esse ano agora vai ser realizada a 33ª edição, que é o Baile do Colibri. Em agosto. Em agosto, né? Porque agosto é um mês muito importante para o corretor de imóveis. Dia 27 celebra-se o Dia Nacional do Corretor de Imóveis, né? E todo mês de agosto é muito especial aqui no sindicato. E se é especial para o sindicato, é especial para o corretor, que a gente está pensando em você, com certeza, em tudo que a gente faz. E o Baile do Colibri esse ano vai ser realizado no Grand Mer, né? Então, tudo lindo, maravilhoso, preparado com muito carinho. Os convites já foram liberados para venda. Tem que correr porque acaba rapidinho, né? E eu estou sabendo que já está um sucesso as vendas. Então, todos os corretores estão convidados a participar.
É uma parceria muito grande, né, o Baile do Colibri, com várias entidades, né, Luciana? Sim, com várias entidades, a gente só consegue fazer porque a gente tem ajuda, tem patrocínio, né, de cartórios, de construtora, de imobiliárias, de portais que acreditam, né, nesse evento, e não somente no Baile do Colibri, porque em agosto acontece também o Campeonato de Boliche, Sim. que é um encontro, uma competição divertida, né, que entre os corretores, cartórios, imobiliárias e até familiar, se o corretor quiser montar a dupla com familiar, pode. Então é mais um momento de descontração e, lógico, lembrando também de capacitação, porque é preciso. Tem né? um ciclo de palestras. É um ciclo de palestras. Que é... Baile do Colibri, campeonato de boliche e ciclo de palestras. Isso, Anelo. Vai ter o Chave Mestre Mob, que vai ser uma tarde até a noite com várias palestras de temas importantes para o corretor estar atualizado, com sorteio de brindes, coquetel, mais um momento único para você aprender e comemorar, encontrar com os colegas e fazer muito networking. Bom, a Luciana está fazendo um resumo aqui, gente, do que o Sindimóveis tem, do que o Sindimóveis oferece. Mas o número chama muita atenção. Ela já comentou que quando assumiu aqui o Sindimóveis, eram 170 filiados. Luciana, quantos são hoje? Olha só, quando nós assumimos, tinha nessa média de 170 filiados e hoje nós estamos próximo dos 1.000 filiados, tá? Em torno de 960. E pode ter certeza, quando chegar nesse 1.000, nós vamos fazer uma comemoração. Com né? certeza. E o que eu acho bacana, Nelo, é o seguinte, eu sempre falo, eu fico muito feliz com cada corretor que todo dia, gente, é muito legal, todo dia tem corretor se filiando aqui. Todo dia. E é um trabalho conjunto, porque as nossas colaboradoras ligam para os corretores. Você conhece sindicato? Você já passou no sindicato? Vem aqui conhecer, convidando os colegas. Então, eles vêm aqui para conhecer a sede, conversar e saem filiados. Então, é um trabalho muito legal de ser feito, que é chamar o corretor até o sindicato, para saber tudo o que oferece, e todo dia a gente está tendo resultado positivo de filiações. Então, hoje nós estamos perto do número 1.000, em média de 960 filiados, tá? E sempre eu falo, não conhece sindicato? Passa aqui na nossa sede, Rua Abrão Júlio Rai, 989, para tomar um cafezinho, conhecer toda a estrutura, conversa com a colaboradora, tira dúvidas, porque, gente, para se filiar, Nelo, é uma anuidade que paga. O valor ele é irrisório, é R$ 399 a anuidade. E quando vai passando os meses, vai pagando proporcional. Agora está R$ 199. Então, quem está se filiando agora no mês de julho está pagando R$ 199, já tem direito a todos os benefícios, a todos os serviços, vai ficar adimplente até maio do ano que vem. Então, não tem por que você não se filiar, tem que se filiar agora. É uma oportunidade única mesmo, e o mais importante de tudo, além de todos os benefícios, de todos os serviços que você vai ter a seu dispor, é a força que você está dando para a categoria, porque cada vez que um colega chega no sindicato, ele fortalece toda a categoria, porque a gente vai ter uma voz cada vez mais forte para lutar em pautas que são do interesse do corretor, porque se tem uma entidade que defende e que quer correr atrás de assuntos importantes para o corretor, é o Sindimóveis, é o sindicato, que é a entidade que representa vocês. Eu acho que você já ouviu a seguinte frase: não é a quantidade, é a qualidade. Esses quase 1.000 corretores e corretoras filiados ao Sindimóveis, eles participam, eles são atuantes. Isso, como a Luciana disse, traz força ao sindicato. Não é à toa que o Sindimóveis hoje é reconhecido por autoridades públicas e privadas do nosso estado. É sempre procurado e tema de pauta frequente da nossa imprensa. O Sindimóveis é uma referência em Mato Grosso do Sul, Luciana. Ai, é muito legal quando chegam essas demandas espontâneas da imprensa para a gente colaborar. Por muitas vezes não sou eu que falo, eu coloco um diretor que é especialista naquele assunto, porque a gente tem muito para contribuir. Então, por isso que eu coloco sempre o sindicato à disposição, porque aqui tem profissionais experientes no que fazem, com décadas, né, de trabalho, que podem contribuir muito. Anelo, eu queria falar mais um pouquinho aqui da nossa sede, para quem não conhece. Nesse espaço da sede, a gente tem o espaço do café, nós temos salas também para pequenas reuniões. Então, por exemplo, corretor, você quer fazer uma pequena reunião com alguns investidores, tem uma sala disponível também. Nós temos um auditório com capacidade para 75 pessoas, também está disponível para alocação, porque às vezes tem pequenos eventos e cursos, está disponível para alocação, né? E eu acho que
não tem como a gente não falar de projetos inovadores que a nossa gestão desenvolveu, tá? Que é a Academia do Corretor de Imóveis. Esse projeto Academia do Corretor de Imóveis, ele vai acontecer agora no segundo semestre, e ele é pensando no colega que está ingressando agora na profissão e que chega com muitas dúvidas. Porque ele faz o curso e ele tem muito da teoria. A prática, o dia a dia, ele chega cru. E a Academia do Corretor de Imóveis é para te mostrar ali um intensivão de como que é fazer uma captação, como que você faz um contrato de compra e venda, como que você faz um contrato de locação, como que você pode fazer a sua organização financeira, porque a vida do corretor, você tem que traçar metas, porque ela tem altos e baixos às vezes, então você tem que ter realmente o controle financeiro, você tem que dominar financiamento imobiliário, é uma das disciplinas, e também locação, né? Você tem que entender de locação, reforma tributária que está acontecendo agora e que o corretor de imóveis tem que ficar atento. Então, esse projeto Academia do Corretor de Imóveis foi um dos projetos inovadores da nossa gestão e que contribuiu demais e que vai acontecer a segunda edição agora no segundo semestre. Outro projeto muito bacana é o Sindimóveis na sala de aula. O que é isso? O Sindimóveis, ele vai até as escolas que oferecem o curso de TTI. Então, ele vai falar com os colegas que são estudantes ainda, que vão se tornar corretores de imóveis, para falar um pouquinho do sindicato, quais são as funções do sindicato, falar um pouquinho da profissão. E cada vez que a gente consegue estar presente na sala de aula, eu levo sempre um cartório. Então, eu convido o cartório a participar, porque aí o tabelião participando, ele também já escolhe um assunto e é ministrado uma aula para a pessoa, né? Porque quando você tem a oportunidade de estar do lado do tabelião, é mais uma oportunidade de aprender. Então, esse projeto também é muito bonito e tem dado frutos. Por quê? Quando a gente está na sala de aula, o aluno já fica sabendo do sindicato, quando ele pega a credencial, o que ele faz? Ele vem se filiar. Então, é muito bacana ver isso, né? E o outro projeto que deu muito certo, que a gente já realizou a segunda edição, vai para a terceira, é o projeto Conexão Sindimóveis Cartórios Corretores de Imóveis, que a gente leva os corretores até os cartórios, que são grandes parceiros do sindicato. E nesse momento também acontece o quê? Compartilhar conhecimento. O tabelião vai estar perto, o corretor vai ter acesso a esse tabelião e a gente vai discutir algum assunto que seja de interesse para o dia a dia do corretor. Então, o sindicato, ele faz tudo pensando com muito carinho no corretor e nos parceiros, nos fiéis parceiros, né? A gente quer realmente fazer uma integração. Eu acho que esse é o papel do sindicato, é integrar ali todo mundo, é facilitar a vida do corretor, é fazer com que ele não perca tempo com certas burocracias, é fazer com que ele corte caminhos para ele aprender e conseguir se destacar, atender melhor o seu cliente. E eu acho que é realmente uma cadeia de ajudas, um parceiro ajudando o outro para a gente ter resultados, Anel. Luciana, você falou basicamente, resumidamente, tudo que o sindicato tem, porque tem muitos detalhes, eu sei disso, mas eu confesso que está faltando uma coisa nisso tudo. Sabe o que está faltando? O corretor, a corretora que ainda não são filiados a se filiar. É verdade, porque a gente ainda está começando, tem muito corretor de imóveis que ainda não conhece o sindicato, então eu quero convidar você, corretor de imóveis, dá uma passada aqui na nossa sede, Abrão Júlio Rai, 989. Para você se filiar é muito fácil, preenche a ficha de filiação, assina, manda os documentos pessoais, paga essa taxa de filiação, que é um valor irrisório, né? Agora a taxa atual para o mês de julho é R$ 199,00. Siga as nossas redes sociais, Sindimóveis_MS, no Instagram, nós temos também um canal no YouTube, então é necessário realmente que você venha conhecer tudo que a gente oferece para você, corretor de imóveis. Eu acho que o sindicato, ele é um grande aliado do corretor. Muitos falam que aqui é a casa do corretor, eu acho que aqui é a extensão do seu dia a dia, o seu anexo do trabalho, sabe? Hoje eu escutei um corretor falando, Luciana, se eu soubesse que existisse sindicato, quando eu comecei eu não tinha trabalhado tanto dentro do carro, ele falou para mim, acho que sorveteria, e eu passei por isso, porque eu trabalhei também dentro de lanchonete, essas coisas, porque na época que eu comecei eu não tinha nem carro, era bis, dentro de lanchonete, parava para fazer as coisas. Aqui você tem uma estrutura linda, gente, o sindicato tá lindo, e é feito para você. Então eu acho que corretor de imóveis, se você não é filiado, você está perdendo tempo. Vem para o Sindimóveis. Recado dado, venha para o Sindimóveis. Olha, Luciana, muito obrigado. Prazer falar contigo mais uma vez. Sempre bom bater esse papo.
E você, olha, nosso convidado, tá? Dá um pulinho aqui no Sindimóveis, faça uma visita pra gente. Esse Sindicast, ele é feito com muito carinho para você que tá aí, tá bom? Para você curtir, para você apreciar. Aprecie sem moderação, né, Luciana? É isso mesmo, Anela. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau.